Ora, então, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à Bolsa de Valores de Cabo Verde. Em primeiro lugar, gostaríamos de pedir desculpas por este pequeno atraso que se deveu a problemas técnicos. Passo então a cumprimentar Sua Excelência, Sr. Ministro das Comunidades, Engenheiro Jorge Santos, que nos assiste de forma remota. Sua Excelência, Sr. Secretário de Estado das Finanças, Dr. Alcindo Mota. Excelentíssima Senhora Auditora-Geral do Mercado de Valores Mobiliários, Doutora Ana Semedo. Excelentíssimos Senhores Membros das Comissões Executivas e Conselhos de Administração das Instituições Bancárias. Excelentíssimos Senhores Representantes de diversas instituições nacionais que nos estão a assistir. Excelentíssimo Senhor Coordenador da Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado, Dr. Sandinei Fernandes. Excelentíssimas Senhoras Administradoras Executivas da Bolsa de Valores de Cabo Verde, Doutora Márcia Teixeira e Doutora Júlia da Cruz. Excelentíssimo Senhor Diretor do Departamento de Operações de Mercado da Bolsa de Valores de Cabo Verde, Dr. Edmilson Mendonça. Ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, e todos também que nos estão a assistir através dos canais digitais, quer da Bolsa de Valores de Cabo Verde, quer do Governo de Cabo Verde. Uma vez mais, bem-vindos todos a esta que é a sessão especial de apresentação dos resultados da oferta pública de venda de 381.904 ações representativas de 27,44% do capital social da Caixa Económica de Cabo Verde, no âmbito da alienação da participação do Estado de Cabo Verde. Para fazer a apresentação da operação e os respectivos resultados, convidamos o Dr. Edmilson Mendonça, Diretor de Operações da Bolsa de Valores de Cabo Verde. Dr. Edmilson, por favor. Muito bom dia a todos, aos que estão cá presentes e aos que nos assistem também através dos canais digitais. Portanto, todo o protocolo observado permitam-me, portanto, apresentar os resultados desta oferta pública de venda das ações da Caixa Económica numa quantidade total de 381.904 ações, portanto, representativas de 27,44% do capital social da Caixa Económica de Cabo Verde, portanto, no âmbito do programa de alienação das participações que o Estado detém nas empresas públicas. Nós consideramos que esta oferta pública de venda foi um sucesso. A procura foi da volta de 96% da oferta. Nós queríamos que fosse mais do que 100, mas pela quantidade de pessoas que aderiram à oferta pública, a maior de sempre da história da Bolsa, nós consideramos que sim, é uma oferta de sucesso. Tivemos um total de 944 ordens válidas, quer de investidores residentes e não residentes, que iremos mostrar mais à frente. Ainda uma nota importante: este processo de oferta pública de venda teve a envolvência de várias entidades que participam diretamente no mercado, desde logo o próprio emitente, que disponibilizou todas as informações sobre o seu negócio, informações financeiras, que contribuíram para a montagem do processo de dossiê que foi aprovado pela nossa entidade reguladora, a AGMVM. O oferente também esteve bastante envolvido, nesse caso o alienante, o Ministério das Finanças, sob a coordenação da UASE. Também houve um conjunto de operadores que também estiveram envolvidos na recepção das ordens, na prestação de informações aos investidores, nesse caso
os nossos 6 bancos operadores e, acima de tudo, nós e também a nossa plataforma Bulex estivemos desde a primeira hora a apoiar este processo e agora nessa parte final, portanto, com a disponibilização desta plataforma para a gestão das ordens que fomos recebendo ao longo dessas 6 semanas de oferta pública. Efetivamente, nós tivemos este calendário. A sessão especial de lançamento ocorreu no dia 10 de janeiro. Nesse mesmo dia, o prospecto e todas as informações foram disponibilizadas ao público, nos termos da lei, e as ordens efetivamente começaram a entrar logo no primeiro dia, no dia 11 de janeiro. E no passado dia 23 de fevereiro foi o fim do período de oferta e hoje, portanto, 29, fizemos, aliás, o apuramento de resultados e agora estamos a apresentá-la. E ainda hoje também iremos efetuar a liquidação física e financeira das participações não qualificadas, mas ao mesmo tempo de todos, porque não tivemos participações qualificadas neste dossiê, durante esta oferta pública. Algumas características importantes desta oferta, portanto, a quantidade já tinha mencionado, 381.904 ações que foram colocadas à venda. A modalidade foi oferta pública de venda e foi destinada ao público em geral. Portanto, todos, sem qualquer discriminação, poderiam participar nesta oferta pública, quer residentes, quer não residentes. O valor nominal das ações é de 1.000 escudos, portanto, o preço é outra coisa, portanto, o valor nominal é o valor inscrito no título e o preço foi de 4.080 escudos por cada ação, foi o preço escolhido pelo oferente, nesse caso o Ministério das Finanças. O título já tinha um código AISIN, portanto, as ações da Caixa estão cotadas na Bolsa desde 2005, portanto, de acordo com as normas ISO, uma entidade cotada, portanto, já tinha um código AISIN. Em termos de quantidade máxima, qualquer pessoa poderia dar uma ordem máxima até a quantidade que estava disponível para a venda. A nível dos critérios de rateio, tendo em conta que não houve excedente da procura em relação à oferta, foi um processo bastante fácil. Nós, primeiramente, distribuímos a todos, conforme estava inicialmente previsto, estas 50 ações e, no segundo momento, fizemos, a nível do remanescente, fizemos a atribuição das quantidades de acordo com a quantidade procurada, pelo que todos acabaram por receber exatamente a quantidade de ações que tinham manifestado nas ordens de subscrição. A nível dos resultados, os resultados gerais da oferta, em termos da procura válida, conforme tinha mencionado, nós tivemos uma procura válida de 944 ordens. Entretanto, nós tivemos mais ordens que deram entrada no sistema. Entretanto, algumas foram canceladas pelos próprios investidores, pelo que ordens definitivas, portanto, ficaram em 944. Portanto, assim sendo, a quantidade de ações que o Estado conseguiu vender nesta oferta pública foi de 368.369 ações, o que lhe permite levar para casa um encaixe de 1,5 mil milhões de escudos, a qualquer coisa como 13,6 milhões de euros, certo? Portanto, em termos daquilo que fica, quantidades certamente vai ser para o público em geral. O Estado aqui poderá não só vender essa quantidade remanescente no mercado secundário, ou, se quiser, lançar uma nova OPV, será uma decisão a ser tomada pelo oferente. Portanto, fica uma quantidade para venda de 13.535 ações. Se for para o mesmo preço de venda, será um encaixe de cerca de 55 mil contos, ou seja, 500 mil euros.
Portanto, esta é a relação procura-oferta 96,44 que nós conseguimos registar. Vou aqui apresentar mais alguns dados para poderem perceber a dinâmica desta oferta. Nós conseguimos verificar que, em média, durante as 6 semanas, ou seja, cerca de 31 sessões de bolsa, ou seja, só contando dias úteis, em média tivemos cerca de 30 ordens por sessão, em que nos primeiros 5 dias tivemos 224 ordens para uma procura de cerca de 60 mil ações, mas o grande destaque vai para os últimos 5 dias, em que tivemos a volta de 349 ordens válidas e um pouco mais de 200 mil ações, ou seja, cerca de 50% das ações que estavam à venda foram vendidas nos últimos 5 dias, o que demonstra um pouco da nossa cultura, que é deixar sempre para os últimos dias, os últimos momentos. Verificando agora a participação ou a colocação dessas ações por banco operador, em termos de quantidade, a Caixa Económica, enquanto entidade emitente, mas também enquanto banco operador, conseguiu colocar a maior parte das ações vendidas, cerca de 42%. Mas aqui de destacar que todos os bancos conseguiram colocar ou vender ou contribuir para a venda das ações da Caixa Económica. Entretanto, já agora, em termos de número de ordens, Caixa também continua sendo o banco que recebeu mais ordens, quase 550 ordens. O BCA agora aparece em segundo lugar, o Banco BAE teria que estava num segundo lugar em termos de quantidade, mas aqui aparece em quinto lugar. Mas podem ver, no mínimo, cada banco recebeu 11 ordens, o que é bastante satisfatório para vermos que todos, sim, estiveram abraçados neste processo. Em termos de perfil de investidor, nós verificamos que das 944 ordens, cerca de 32 ordens vieram por parte de instituições coletivas, empresas, principalmente residentes, numa quantidade de 124.180 ações. Em termos de número de investidores, a grande parte foi, portanto, 912 eram particulares, portanto, cerca de 97%, o que equivale já numa quantidade de 244.189 ações, portanto, subscritas pelos particulares. Se a gente verificar dentro desses particulares o género, verificamos que há um grande equilíbrio em termos daquilo que foi o número de ordens, 48% para pessoas do sexo feminino e 52% para as pessoas do sexo masculino. Já em termos de quantidade ou valor, há já uma maior diferença. Portanto, as pessoas do sexo feminino participaram ou adquiriram à volta de 30% do montante subscrito pelos particulares e as pessoas do sexo masculino à volta de 70%. Se formos ver também a proveniência ou a residência dos investidores, verificamos que grande parte dos investidores eram residentes, à volta de 88%, e em termos de número de ordens, foi de 830 ordens, portanto, vieram de pessoas residentes. Mais importante destacar que 114 ordens vieram de pessoas não residentes, o que equivale à volta de 12% das ordens, portanto, válidas. Em termos de quantidade, 92% das quantidades adquiridas foi feita por residentes e os não residentes adquiriram apenas 8% do montante total vendido. Se a gente for ver dos não residentes, residentes, aliás, e não residentes, ou a distribuição por continente, nós verificamos que praticamente todos os continentes participaram nesta oferta pública, para verem
a abrangência global ou mundial desta operação, quer a nível da África, onde nós tivemos a maior parte das aquisições, tanto a nível das quantidades como a nível de ordens, sobretudo porque Cabo Verde está dentro desse continente africano, mas a nível da Europa podem ver 19.000 ações foram adquiridas por residentes nesse continente. No continente americano, sul e norte, à volta de 8.000, mas praticamente tivemos ordens vindas de todos os continentes. Se formos ver, tivemos uma participação de cerca de 20, aliás, ordens vindas de 24 países, desde Cabo Verde, portanto teve o maior número de ordens recebidas. Os Estados Unidos, onde lá nós temos uma grande franja de imigrantes, Portugal, Luxemburgo, França, Itália, Angola, Suíça, Holanda ou Países Baixos, Austrália, Congo, Suíça, Macau, Noruega, Espanha, Senegal, Emirados Árabes Unidos, Hungria, Alemanha, Ruanda, Bélgica, Brasil, Reino Unido e Áustria. Portanto, uma grande diversidade de países nesta oferta pública de venda. De frisar que dentro desses investidores que participaram nesta oferta, 944 ordens, alguns desses investidores já eram acionistas da Caixa Económica. Nós conseguimos verificar que entretanto, que das 944, 929 eram novos acionistas, não eram acionistas da Caixa, pelo que antes da OPV nós tínhamos um número de 173 acionistas da Caixa e destes apenas 15 participaram, pelo que 929 eram novos acionistas, pelo que hoje a Caixa tem um total de 1.102 acionistas que figura aqui numa nota importante e passa a ser o banco operador. Os meus colegas podem me corrigir, mas tenho quase certeza que a Caixa agora é a empresa cotada com o maior número de acionistas com ações detidas neste preciso momento. Okay? Antes tinha só 173, mas devido a esta oferta pública de venda passou a ter mais de 1.000 acionistas com ações da emitente. Por último, temos daquilo que é a nova estrutura da entidade emitente. O NPS continua a ser, portanto, o acionista com maior participação, à volta de 47%. O Estado de Cabo Verde agora tem menos de 1% das ações, ou seja, as tais remanescentes, 13.535 ações. Os Correios de Cabo Verde mantiveram também a quantidade detida antes da OPV e agora continuam com 15% do capital social. E agora os demais acionistas, os pequenos acionistas, público em geral e trabalhadores, passaram a ter 36,68% ações da Caixa Económica. Era tudo, meus senhores. Muito obrigado pela vossa atenção e muito obrigado a todos pela envolvência nesta operação, quer a nível do pessoal da UASI, dos técnicos e dos responsáveis do emitente, quer a nível da Bolsa, principalmente da minha equipa e dos nossos superiores. E também um obrigado pelo oferente por ter escolhido a Bolsa como um canal de privatizar e alienar as ações. Esperamos que hajam mais operações. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Edmilson. Convidamos agora a doutora Júlia da Cruz, administradora executiva da Bolsa de Valores de Cabo Verde, para breves considerações. Doutora Júlia, por favor.
Muito bom dia a todos. Não sei se estão a ouvir. Não estão. Só mais um bocadinho. Se calhar assim. Isto roda. Muito bom dia a todos. Mais uma vez, bem-vindos à Bolsa de Valores de Cabo Verde. É sempre vossa casa. E, mais uma vez, à semelhança daquilo que a doutora Admilson disse, agradecemos muito a vossa presença. Excelentíssimo Senhor Ministro das Comunidades, Engenheiro Jorge Santos, que nos segue online. Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado das Finanças, Dr. Alcinde Mota. Excelentíssima Senhora Auditora-Geral do Mercado de Valores Mobiliários, doutora Ana Semedo, excelentíssimos senhores membros das comissões executivas e conselhos de administração das instituições financeiras, excelentíssimos senhores representantes das diversas instituições nacionais que nos estão a assistir, estimado coordenador da OAS, Dr. Sandney Fernandes, prezada colega do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Cabo Verde, doutora Márcia Teixeira, estimado diretor de Operações de Mercado, doutor Edmilson Mendonça, ilustres convidados presentes e online, senhores jornalistas, minhas senhoras, meus senhores. Antes de mais, permitam-me, em nome do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Cabo Verde, agradecer a todos pela honrosa presença física e online neste evento da apresentação dos resultados da oferta pública de venda de 27,44% das ações da Caixa Económica de Cabo Verde, S.A., detidas pelo Estado de Cabo Verde. Expresso os meus sinceros agradecimentos à entidade reguladora, à AGNVM, pela colaboração ao longo deste processo. Gostaria igualmente de estender os meus agradecimentos ao oferente, o Ministério das Finanças, representado pela Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado, a OAS, por escolher a Bolsa de Valores como o veículo para esta importante operação de alienação da participação do Estado de Cabo Verde na Caixa Económica de Cabo Verde. Ao optar por uma oferta pública de venda, o Estado não apenas demonstrou transparência e abertura, como também proporcionou uma oportunidade única para o público em geral participasse no crescimento económico do país, investindo as suas poupanças no mercado de capitais. É importante destacar que neste processo não teria sido possível sem a colaboração dos bancos operadores de bolsa, cujo empenho e dedicação foram fundamentais para que investidores em todas as ilhas de Cabo Verde e na diáspora participassem nesta operação. O processo de alienação da participação do Estado na Caixa Económica de Cabo Verde foi, sem dúvida, longo e complexo, tendo iniciado desde meados de 2022, envolvendo equipas da AGNVM, da Direção-Geral do Tesouro, da UAS e da BVC, de modo a analisar a melhor forma de operacionalizar o processo. Após um trabalho árduo, chegou-se a consenso de alienar a participação do Estado na Caixa Económica através de oferta pública de venda dirigida ao público em geral, investidores nacionais e estrangeiros, o que, ao nosso ver, foi, sem dúvida, uma decisão acertada e mais benéfica para o mercado no seu todo. Aliás, conforme recomendações do Master Plan do Mercado de Capitais cabo-verdiano, documento financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, a estratégia de privatizar via Bolsa de Valores deve ser implementada visando o amadurecimento e a dinamização do mercado de capitais. Quanto aos resultados da operação, realçamos que estavam em oferta um total de 381.904 ações, representativas de 27,44% do capital social da Caixa. Tivemos uma procura que atingiu cerca de 96% da oferta, ou seja, da quantidade em oferta, foram alienadas 368.369 ações.
o que, tendo em conta o preço de venda de 4.080 escudos por ação, cerca de 37 euros por ação, traduz-se no encaixe financeiro bruto para o Estado de 1,5 mil milhões de escudos, cerca de 13,63 milhões de euros. Refira-se que este encaixe financeiro é o maior obtido pelo Estado em operações do género. Apesar de não termos atingido os 100% da oferta, consideramos que a oferta foi um sucesso, uma vez que tivemos o maior registro de sempre do número de ordens submetidas em ofertas públicas, isto é, um total de 944 ordens válidas. Até o momento, a operação que havia alcançado o maior número de ordens tinha sido a oferta pública de venda realizada em 2007 de 28,5% do capital social da Enacom, detidas pelo Estado, tendo sido submetido nessa altura um total de 934 ordens válidas. Volvidos sensivelmente 17 anos, a OPV da Caixa estabelece um novo recorde no que se refere ao número de ordens submetidas. Também, em termos de quantidade, esta oferta pública de venda é a maior de sempre. A única que se lhe equipara em termos de quantidade é a OPV de 285.088 ações da Enacol, também foi realizada em 2007, como já tinha dito. Os factos mencionados são testemunhos inequívocos do crescente interesse dos investidores no nosso mercado de capitais, sendo um indicador claro do seu potencial de crescimento. De destacar que do volume total subscrito, cerca de 8% são de não residentes e aproximadamente 12% do número de ordens foram submetidas também por não residentes. Além disso, é importante frisar a diversidade geográfica dos subscritores, pois houve participação de 24 países distribuídos por todos os continentes habitados. Nomeadamente em África, nós tivemos 5 países, Cabo Verde, Angola, República Democrática do Congo, Senegal e Ruanda. Na América, tivemos 2, Brasil e Estados Unidos. Em Ásia, 2 também, Macau e Emirados Árabes Unidos. Na Europa foram 14, Portugal, Luxemburgo, França, Itália, Suécia, Suíça, Países Baixos, Noruega, Espanha, Hungria, Alemanha, Bélgica, Reino Unido e Áustria. E ainda tivemos a Austrália. Efetivamente, a presente oferta pública de venda obteve uma amplitude global, superando todas as expectativas, tendo alcançado o maior número de países do que o alcançado pelas 2 ofertas públicas de subscrição de obrigações realizadas no ano passado. As 2 ofertas públicas somadas tiveram participação de subscritores de 21 países. Antes da oferta pública de venda, a Caixa contava com 173 acionistas. Com esta operação, o número de acionistas aumentou para 1.102, representando um acréscimo de mais de 5 vezes. Antes da OPV, a Caixa era a entidade cotada com o menor número de acionistas. Com a realização desta OPV, a Caixa passa a ser a entidade cotada com maior número de acionistas. Acreditamos que este aumento de acionistas da Caixa terá um impacto positivo no aumento da transação no mercado secundário, contribuindo para a liquidez e o dinamismo do mercado. Concluo reiterando o compromisso da Bolsa de Valores de Cabo Verde em colaborar nos processos de privatização em curso. Estamos empenhados em apoiar o Governo na sua estratégia de permitir que o setor privado conduza a dinâmica empresarial e continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com todas as partes interessadas para alcançar esse objetivo comum. Os resultados alcançados nesta oferta pública de venda da Caixa Económica de Cabo Verde provam o nosso potencial e a nossa capacidade de alcançar o sucesso quando trabalhamos juntos, sendo que contamos com o apoio contínuo de todos os stakeholders, enquanto continuamos a nossa missão de desenvolver e fortalecer o nosso mercado de capitais, criando oportunidades de investimento e crescimento para todos os cabo-verdianos. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença, quer presente, quer online. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Júlia. Temos agora a honra de convidar a Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado das Finanças, Dr. Alcindo Mota, para fazer o encerramento deste ato. Muito bom dia a todos. Gostaríamos de começar por saudar o excelentíssimo Senhor Ministro das Comunidades, o engenheiro Jorge Santos, que nos acompanha através da plataforma digital. Nós gostaríamos de saudar aqui a Senhora Auditora-Geral do Mercado de Valores Mobiliários, doutora Ana Semedo, saudar as Senhoras Administradoras Executivas da Bolsa de Valores de Cabo Verde. Nós gostaríamos também de saudar tanto os senhores membros dos Conselhos de Administração e das Comissões Executivas dos Bancos Comerciais aqui presentes, saudar os representantes das várias entidades públicas e privadas que estão aqui presentes e também que nos acompanham através da plataforma digital, saudar os senhores jornalistas e, portanto, membros dos órgãos de comunicação social, saudar todos os nossos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Gostaríamos de começar por dizer que, de facto, começamos muito bem o ano de 2024. Enquanto oferente, portanto, desta operação pública de venda, o Governo, enquanto representante do acionista Estado, devemos dizer de forma, diria, eloquente, que estamos muito satisfeitos com esta operação pública de venda. Nesta operação, portanto, esteve à venda 27,44% das ações do Estado na Caixa Económica de Cabo Verde. Operação esta que entendemos que, pelos dados aqui apresentados, quer tanto pelo senhor Diretor de Operações de Mercado, de Operações e Mercado, dizia, da Bolsa de Cabo Verde, mas também pela senhora Administradora Executiva, dizia, esta é uma operação que entendemos foi coroada de sucesso e é um sinal inequívoco de que Cabo Verde, portanto, que o país vive um bom momento, um momento de confiança das famílias, dos operadores económicos, mas também da comunidade internacional. Por esta via, gostávamos de facto, saudar, em nome do Governo de Cabo Verde, os novos 929, passo pleonasmo, novos acionistas da Caixa Económica de Cabo Verde, com a firme convicção de que serão novos impulsionadores dos negócios deste importante banco. Temos sim razões para acreditar que a alienação das ações do Estado na Bolsa, na Caixa Económica de Cabo Verde, dizia, portanto, contribuirá para alargar os horizontes e o mercado, para aumentar o volume de negócios, acelerar a inovação, reforçar o papel da Caixa no sistema financeiro cabo-verdiano e o seu contributo para o financiamento da economia e o compromisso com o desenvolvimento sustentável. Estamos, efetivamente, com esta operação, a dinamizar o mercado de capitais. De facto, são 940, ou foram 944 ordens emitidas, o encaixe em torno de 1,5 milhões de contos,
ou seja, portanto, estamos a falar de 13,6 milhões de euros. Como foi aqui referido, esta foi a maior operação pública de venda, por um lado em termos de... foi o maior encaixe financeiro para o oferente na história da Bolsa de Valores, quando falamos em termos de operação pública de venda, é a maior participação em termos de subscritores, passamos agora a ter 929 acionistas da Caixa Económica e também, portanto, a maior operação em termos de número de ações transacionadas em Bolsa de Valores em sede de oferta pública de venda. O Governo felicita a Bolsa de Valores, confirma-se assim que a agenda publicada em resolução do Conselho de Ministros de novembro de 2022, com relação à nova agenda de privatizações, de alienação parcial, de parcerias público-privadas e também de concessões, dizia, portanto, todas essas operações darão de certo um forte contributo para dinamizar o mercado de capitais e assim conferir maior relevância e projeção internacional à Bolsa de Valores de Cabo Verde. Esta operação foi de grande alcance, portanto, tivemos a oportunidade aqui de, portanto, na apresentação, verificar que temos, em termos de investidores, de 24 países do mundo, de todos os continentes, o que per si testemunha um nível de notoriedade, de interesse de Cabo Verde e da confiança na banca nacional. Gostaríamos daqui enaltecer 3 aspectos. Por um lado, de facto, esta operação demonstra o nível da literacia financeira dos cabo-verdianos. Na verdade, das 944 ordens, 912, ou seja, 97%, são de particulares, ou seja, de famílias cabo-verdianas. Cabo-verdianas e também, portanto, como esta operação teve, diria, esta amplitude mundial, portanto, famílias cabo-verdianas e famílias também de outras paragens do globo. Evidencia, de facto, que investir em ações de um banco como a Caixa Económica de Cabo Verde é para as famílias uma boa alternativa de aplicação das suas poupanças. Gostaríamos também de enaltecer que esta operação demonstra de forma inequívoca, portanto, a confiança dos cabo-verdianos na banca nacional. Dessas 944 ordens, 830 foram emitidas em Cabo Verde e este é um forte indicador da confiança dos cabo-verdianos na banca nacional. Um terceiro aspecto que gostaríamos aqui de enaltecer tem a ver com o facto desta operação demonstrar igualmente a confiança dos clientes da Caixa Económica de Cabo Verde no seu banco. De facto, em torno de 42% das ordens foram emitidas e 58% das ações foram adquiridas através da Caixa Económica de Cabo Verde, ou seja, dos clientes desse banco, e este é um indicador inquestionável da confiança que os clientes depositam na Caixa Económica de Cabo Verde. Preferem não apenas serem correntistas, portanto, terem os seus depósitos, as suas poupanças e realizar as suas operações na Caixa Económica, mas também, portanto, preferem tornarem-se donos deste importante banco. Nós gostaríamos mesmo, a concluir, felicitar aqui tanto o Sr. Coordenador da Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado, mas também toda a sua equipa, pela condução inteligente deste processo. Nós gostaríamos de felicitar a Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários, mas também a Bolsa de Valores de Cabo Verde, pela parceria inteligente e pela assunção das suas respectivas responsabilidades.
Gostaríamos também de, em nome do Governo, enaltecer o desempenho da Caixa Económica de Cabo Verde, mas também de todos os outros bancos operadores, tanto o BCA, o BCN, o Banco Interatlântico, o BEI e o IEB, toda a sua participação nesta importante operação pública de venda. Estamos, de facto, assim, a criar novas oportunidades para o privado, para a diáspora e a aumentar, tanto fortemente, aquilo que é a credibilidade do país e das suas instituições na arena internacional. Felicitamos, mesmo a fechar, tanto todos os novos acionistas da Caixa Económica de Cabo Verde pela sua opção inteligente e pela confiança no banco e na economia cabo-verdiana. A Caixa de Cabo Verde passa neste momento a ter, se antes, portanto, o lote, estamos a falar em torno de 173 acionistas, passa a ter neste momento 1.102 acionistas, o que nós entendemos que se configura de forma muito clara o início de uma nova era. Bem-aja a todos, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos agora aqui passar para o momento que simbolizará esta operação, que é o toque do sino. Para isso, chamo o Dr. Alcindo Mota, as administradoras da BVC, Dra. Márcia Teixeira e Dra. Júlia da Cruz, para o toque do sino. Doutora Márcia. Como sempre, ninguém se senta, toda a gente já se levantou, nem vou fazer trazer. É verdade.